Boa tarde, estamos começando aqui mais uma edição da Terça Tecnológica Live. Eu sou Justo Dávila, jornalista da Divisão de Comunicação do Instituto Nacional de Tecnologia. E hoje temos um assunto muito importante e atual, que são os materiais sustentáveis e a economia circular. E quem vai conversar com a gente é a Márcia Oliveira, que é coordenadora de desenvolvimento tecnológico do Instituto Nacional de Tecnologia. Ela também é coordenadora da unidade Embrapi do INT. Né? E eu vou chamar aqui a Márcia. É... Opa. Olá, Márcia. Olá, Justo, tudo bem? Tudo bem? A todos? Bom, eu vou te apresentar então, Márcia. A Márcia, né, como eu já disse, ela é coordenadora de desenvolvimento tecnológico e coordenadora da unidade Embrapim NT, mas além disso ela é uma pesquisadora bastante atuante. Ela é engenheira química, com doutorado pelo Instituto de Macromoléculas da UFRJ, na área de ciência e tecnologia de polímeros. Ela atua na área de materiais poliméricos, principalmente no desenvolvimento de compósitos e nanocompósitos poliméricos, né? E também no reaproveitamento de resíduos poliméricos, de minerais e de biomassas, né? Então, vamos começar aqui a conversa com a Márcia. Quem quiser também pode enviar perguntas, né? Aí pelos comentários, né? Podem, que no final a Márcia vai tentar responder aí. Tá bom? Então, Márcia, para começar, eu queria que você explicasse para a gente como funciona a economia circular, né? E como que a ciência e a tecnologia podem contribuir nesse sentido, né, da economia circular. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de participar da Terça Tecnológica Live. Essa já é a quarta, né? Quarta edição. As anteriores foram excelentes, espero manter o nível aqui. Mas falando especificamente, né, sobre a economia circular, acho que a gente pode dizer que é uma nova forma de pensar. Nova forma de pensar o futuro, né? A relação do bem-estar humano, do crescimento econômico com o nosso planeta, certo? É uma questão da gente reduzir os impactos ambientais gerados pela forma como nós consumimos e pela forma como nós fabricamos os produtos que consumimos. Hoje, a gente tem basicamente um ciclo produtivo linear, ou seja, a gente extrai a matéria-prima, a gente transforma, a gente consome e depois a gente descarta no meio ambiente. Isso gera um impacto enorme. E os produtos, lá na sua concepção, não foram feitos pensando, imaginando como eles seriam reciclados, como eles seriam reaproveitados. Então, a economia circular, ela se inspira nos ciclos da natureza e ela vem justamente para fazer essa mudança, essa transição no nosso sistema produtivo. Então, ela é uma prática econômica que vai além dos 3 R's, né, que a gente conhece, que é reduzir, reutilizar e reciclar. Na verdade, ela agrega mais 2 R's, que é o recuperar e o remanufaturar, certo? Só que para isso, a gente precisa, digamos assim, tornar esse ciclo que é linear em circular. Para tornar isso circular, e aí que talvez tenha a grande contribuição da ciência e tecnologia, é a gente mudar um pouco o conceito, o modelo do negócio, certo? Ao invés da gente fazer a concepção de um produto para um descarte, lá no início eu já tenho que estar pensando como é que eu vou desmontar esse produto, como é que eu vou substituir uma peça que deu defeito, como é que eu vou manter esses materiais de forma separada para que seja mais fácil
lá adiante separar e fazer a reciclagem, o reaproveitamento, ou seja, a ideia é que não exista descarte, ou seja, o que é resíduo vira nutriente no próximo ciclo, ou seja, vira matéria-prima no próximo ciclo. E é muito importante que a gente também comece a entender de um modo diferente o nosso consumo. Ou seja, hoje a gente tem um consumo baseado em propriedade, né? Para que eu quero ter um carro? Para ter um carro ou para me levar do ponto A ao ponto B? Eu quero ter um carro para me levar do ponto A ao ponto B. Eu quero o serviço, eu quero a função, eu quero a utilidade. Então, essa questão da propriedade, né, do bem, do item, ele precisa ser revisto também. Muitas empresas que eram produtivas já estão fazendo essa transição, já estão se tornando também empresas de serviço. Então, hoje, a gente já não compra o filtro, a gente compra a água potável, certo? Tem empresas que já não te vendem lâmpada, te vendem a luz. Isso é importante, isso também reduz. E como o item em si é de responsabilidade da empresa, ela faz algo de melhor qualidade, porque tem que ter uma durabilidade maior, tem que dar menos manutenção. Então, é toda uma revisão de conceitos. Mas que, para isso dar certo, a gente precisa aprimorar já o design, ou seja, já na concepção do produto, eu tenho que pensar de outra forma. Eu preciso melhorar os materiais, eu preciso melhorar os processos, e eu preciso construir processos de recuperação, de reciclagem adequados. Você tem uma ideia, né? Esse modelo linear que nós estamos atualmente não se sustenta. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Eles geram, em média, pouco menos de 1 quilo de lixo por dia, que dá 183 mil toneladas diárias de lixo. É muita coisa, muita coisa. E fora que, para a gente manter esse nível de consumo atual, a gente consome muita matéria-prima, muita matéria-prima. Em 2010, foram cerca de 65 bilhões de toneladas de consumo. Em 2020, esse número sobe para 82 bilhões. Então, é urgente nós revermos, né, essas práticas econômicas, esse ciclo produtivo e, digamos, torná-lo circular ao invés de linear. E para isso... Certo. Mas, em relação aos materiais sustentáveis, eu queria que você definisse, né, o que dá a condição de sustentabilidade de um material. O que é um material sustentável? Como eu ia falando, para isso os materiais são algo importante, né? Quando eu vou dar um enfoque um pouco mais do ponto de vista de materiais, mas a questão da economia circular também a gente tem que levar em consideração energia, consumo de água, no processo de transformação e produção. Mas falando especificamente o que é um material sustentável, material sustentável a gente pode classificar como material sustentável aquele que não tem impacto no ambiente, nas pessoas, ou que tem um impacto negativo limitado e que a gente possa produzi-lo em volumes necessários para serem utilizados tanto na economia industrial como na economia de consumo. Para a gente ter uma ideia, um material se torna sustentável ou porque ele é biodegradável, ou seja, ele se degrada na natureza pela ação de micro-organismos, pela ação da luz, da umidade, de um modo rápido, sem causar impactos, ou ele pode ser reutilizado, ele pode ser reciclado. Isso dá a característica de sustentabilidade. Sustentabilidade não é tudo ou nada, seja para material, para energia ou para prática. Então a gente tem classificações. A gente pode ter algo que é perfeitamente sustentável, um alto grau de sustentabilidade, um material que tenha um grau moderado de sustentabilidade ou que não seja sustentável, cuja tendência é ser substituído no futuro. Mas exemplos que a gente tem de material sustentável, por exemplo, que é a minha área de atuação, que é plástico, né? São plásticos biopolímeros, bioplásticos, né? Derivados do polissacarídeo, eles são biodegradáveis. Um outro exemplo, que já não é plástico, já vai mais para a parte inorgânica, é o vidro. O vidro ele pode ser reciclado inúmeras vezes. Então, outros materiais, como madeira, bambu, tudo que é derivado vegetal tem uma origem natural. Se eu estiver falando de metais, alumínio, cobre, eles têm um ciclo bem grande de reciclagem. O papel, o cartão, ele é reciclado um número menor de vezes, mas ele se degrada de uma maneira muito rápida e amigável ao ambiente.
Então, a gente tem inúmeras possibilidades aí de materiais considerados sustentáveis. Certo. E em relação ao Instituto Nacional de Tecnologia, né? O que o INT vem desenvolvendo em relação a esse tipo de tecnologia? Bom, o INT, ele tem, eu diria que ele tem três abordagens relacionadas à economia circular de um modo geral, né? Ele tem a redução do uso do petróleo, ele tem o desenvolvimento de materiais biodegradáveis e ainda a parte de sustentabilidade e reciclagem. Eu vou abordar um por um. No caso de materiais biodegradáveis, né, que são aqueles materiais sintéticos ou naturais, né, podem ser sintéticos ou naturais, eles se degradam na natureza por ação de micro-organismos, umidade, luz. Você pode compostar esses materiais, que eles não vão ter impacto na natureza. Não são todos os plásticos que são assim, a maioria dos plásticos é derivado do petróleo. E a vantagem que os plásticos têm de durabilidade, ao final da sua vida útil, se torna uma desvantagem, porque eles levam séculos para se degradar e parece que eles vão ser um resíduo para sempre na natureza. Então, a parte é um trabalho que é realizado em parceria entre a divisão de energia e a divisão de materiais, que é a produção de biopolímeros utilizando micro-organismos. No caso, são cianobactérias, e o biopolímero que é produzido são os polihidroxialcanoatos. Isso é um palavrão, né, gente? Mas é um biopolímero, ou seja, é um biopolímero que é degradável na natureza. Além de outros itens de valor agregado, como ácidos graxos essenciais, alguns corantes, carotenoides, trabalho muito interessante. Uma outra linha que a gente tem utilizando matrizes biodegradáveis, mas de plásticos comerciais, né, que existem, por exemplo, amido, alguns poliésteres, a gente faz o reaproveitamento nessas matrizes de agroresíduos, como, por exemplo, a coroa do abacaxi, a casca do café, o bagaço da mandioca. A gente usa também resíduos amazônicos, como o caroço do açaí, a casca do cupuaçu, a casca da castanha do Pará. O objetivo aí é a gente fazer composições plásticas, né, com propriedades um pouco melhores. Por quê? Porque alguns desses materiais eles não têm, digamos, um comportamento mecânico adequado para a aplicação. Então, a gente precisa ajustar. Além também de contribuir para reduzir um pouco do custo, porque ainda são materiais caros. Caros por quê? Porque ainda não tem volume de consumo, principalmente aqui no Brasil. Na Europa, a realidade é um pouco diferente, mas aqui no Brasil a gente ainda tem muito campo aí pela frente. Um outro ponto que a gente também vem trabalhando, essa linha que eu falei em particular sou eu que desenvolvo, então já quero deixar aqui um agradecimento à minha equipe de trabalho, que eu estou vendo aqui subir um monte de gente, né? Que sem eles a gente não teria esses resultados. Um outro ponto que a gente trabalha também é o desenvolvimento de aditivos verdes, ou seja, quando você faz uma composição, nunca tem só um plástico, uma resina, uma borracha, o que seja, né? Você sempre tem, digamos lá, uns pozinhos mágicos que ajudam a melhorar propriedades, comportamento. Então, um dos mais importantes são plastificantes, antioxidantes, protetores de radiação ultravioleta. A gente tem usado produtos naturais, como esses aditivos, porque a maioria desses aditivos são derivados do petróleo. A gente está querendo exatamente reduzir essa dependência. Tem um outro trabalho muito interessante também, que o Marco Fraga falou lá na primeira live, em bioeconomia, né, que é exatamente você aproveitar a biomassa, aproveitar os recursos renováveis e dali fazer intermediários químicos, né? E muitos desses intermediários químicos, eles estão na cadeia de produção da síntese dos plásticos. Então, esse é um trabalho muito importante, muito interessante, feito lá no INT também. Quando a gente fala agora da parte de reciclagem e sustentabilidade, a gente tem algumas ações lá no INT. Ações que envolvem plásticos, ações que envolvem minerais, ações que envolvem design. Design é algo muito importante em economia circular. Então, tem linha de pesquisa
para design para sustentabilidade e ecodesign, que são desenvolvidas na divisão de desenho industrial. Né? O objetivo é exatamente esse que eu já vinha falando, ou seja, você já pensar no produto, no final dele, não só a vida útil dele, o consumo, a relação que ele vai ter com o consumidor, a qualidade, mas como vai ser o final, como eu vou desmontar, como eu vou recuperar, como eu vou remanufaturar. Então, isso é muito importante. E esse grupo ele tem feito também um trabalho muito interessante na questão da mobilidade, com veículos de baixas emissões. Na parte de reciclagem, tem um trabalho muito interessante feito lá na divisão também, que é a parte de reaproveitamento de polietileno e polipropileno para fazer binders. Os binders, normalmente, eles são obtidos a partir da destilação de petróleo. E esse trabalho diz exatamente pegar polietileno e polipropileno de itens que já foram consumidos e fazer os binders, ou seja, a gente vai economizar matéria-prima lá no início. E tem um outro trabalho também muito interessante que a gente fez de reaproveitamento de resíduos minerais. Esse é um trabalho em parceria com o CEPEM, é um trabalho já, eu acho que já vai para mais de 10 anos. Nós já conseguimos desenvolver vários produtos que é exatamente a gente pegar todo o resíduo da lava e beneficiamento das rochas ornamentais, a gente está falando aí de reservas na Bahia, no Rio Grande do Norte, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, e incorporar esses resíduos, seja em plásticos ou seja em resinas termofixas. Esses plásticos eles podem ser reciclados, né? E o objetivo que a gente tem é agregar valor a esses resíduos, né? E diminuir o impacto ambiental, porque se eles não forem usados, ficam pilhas e pilhas no ambiente, muitas vezes assoreando rios, ocupando volumes em aterros. Então é muito importante que a gente faça esse tipo de trabalho. Nós já conseguimos desenvolver papel polimérico, mobiliário, armação de óculos, filamento para impressão 3D, tijolo muito interessante. Tijolo a gente conseguiu colocar 90% de resíduo, só 10% de resina. Eu vou fazer uma propaganda aqui no dia 19 de junho, vai ter uma live do meu aluno de mestrado que desenvolveu, do Maicon, pelo Centro Universitário da Zona Oeste. Se o pessoal puder, segue lá e vê. E alguns desses produtos estão em fase de transferência de tecnologia, né? Duas tecnologias que foram selecionadas no ano passado pela nossa divisão de informação tecnológica, né? A Gabriela fez a terça tecnológica, a última, foram exatamente papel polimérico e armação de óculos. A armação de óculos, antes dessa pandemia, a gente tinha mandado a amostra já para uma empresa para ela fazer as armações e fazer o teste, então está muito bem encaminhado. E esse ano a gente vai trabalhar exatamente a questão do tijolo ecológico que a gente vem desenvolvendo. Acho que vai ser uma oportunidade interessante. Um outro trabalho que eu gostaria de destacar também, esse foi um trabalho feito foi um projeto apoiado com recursos da Embrapa, desenvolvido com uma empresa lá de Santa Catarina, que, com base na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que data lá de 2010, ela começou a se aproximar daqueles produtores, né, de itens da linha branca, porque eles tinham que começar a dar fim nas embalagens, nos isolamentos de geladeira, etc. e tal. E eles começaram a trabalhar muito com resíduo. E fizeram uma parceria com o INT, atuando na área de design, junto com a área de materiais, para a gente desenvolver produtos, itens de construção civil. Então, a gente desenvolveu revestimento, desenvolvemos cobogós, rodapé, teve ainda placa de sinalização de trânsito, desenvolvemos também 2 equipamentos para reciclagem de isopor. Reciclagem de isopor é um problema sério, porque é muito mais gás do que matéria-prima em si, né? Então, você já tem que fazer o transporte dele compactado. Muito interessante esse trabalho, rendeu frutos assim muito bons. Eu estou falando aqui de Embrapa, mas eu não sei se todo mundo conhece o que é a Embrapa, né? A Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. Ela é uma organização social do Serviço Público Federal e tem por missão apoiar instituições científicas e tecnológicas para o desenvolvimento de projetos de pesquisa tecnológica em parceria com empresas, ou seja,
ela financia parte do projeto. O projeto como um todo, 2/3 dele chegam a ser financiados, tanto pela Embrapa como pelo centro de pesquisa. Centro de pesquisa existem ao todo, quer dizer, esse número mudou, eram 42, mas ela credenciou recentemente mais 11 unidades, mais 11 universidades, eu acho que mais 3 institutos senais. O interessante é que cada unidade ela tem uma competência específica. Então, você pode desenvolver projetos dentro da sua competência. A competência do INT é tecnologia química e industrial. E dentro dessa competência, a gente tem trabalhado com economia circular. No momento, a gente tem um projeto de desenvolvimento de aditivos, mas outras unidades também, pelo que eu andei vendo, têm atuado em economia circular. Destaque para o Tecnogreen, da USP, para o IPT, para o Instituto Senai de Inovação em Polímeros, e é uma iniciativa bastante interessante. Já atendemos setor da mineração, setor de papel e celulose, há projetos nesses setores dentro do contexto da Embrapa, apoiando a economia circular. Certo. Márcia, eu ia até te perguntar sobre a transferência de tecnologia, mas eu acho que você já citou, ou você queria falar mais alguma coisa nesse sentido da tecnologia que o INT desenvolve, o que é que está sendo transferido para as empresas, né? Você considera que já foi? Não, tem um exemplo interessante, eu acho importante dar esse exemplo, porque ele foi pioneiro, né? Até no pagamento de royalties ao pesquisador. Foi um projeto desenvolvido, esse pesquisador já está aposentado, José Carlos da Rocha, fazendo reaproveitamento exatamente desses resíduos de rochas ornamentais, gerados aqui no Rio, na região de Santo Antônio de Pádua, e com esses resíduos eles fizeram uma argamassa, uma composição de argamassa. E foi tão interessante que foi montada uma fábrica lá em Santo Antônio exatamente para fazer a argamassa e comercializar. É um dos primeiros exemplos de transferência que a gente tem. E era também uma parceria CETEM e INT, nome da fábrica Argamil. Alô? Oi? Oi, Justo, estou aqui. Ah, sim, desculpa. Deixa eu te perguntar, e você acredita que a economia circular, né, esse trabalho todo com sustentabilidade, pode ser uma luz no fim do túnel, né, dessa crise que a gente enfrenta, né? A economia circular pode fazer girar de novo a economia? O que você acha? Olha, Justo, esse momento é um momento muito difícil para todo mundo, né? Acho que nenhum de nós imaginava que a gente já está passando por isso. Né? É um momento onde a gente está tendo grandes perdas humanitárias, uma possível recessão global de grandes dimensões. Todo mundo está preocupado com a sua saúde, com a saúde dos seus familiares, com o sustento. A gente não sabe como vai ser depois disso. Mas a escolha é nossa. A gente acompanha no noticiário que essa desaceleração da economia reduziu a poluição, reduziu a emissão de CO2, reduziu o ruído, melhorou, digamos, a qualidade de vida. Então, isso é um sinal de que se a gente fizer mudanças na nossa forma de consumo, mudanças na forma onde a gente produz aquilo que a gente consome, fazer um impacto positivo para o meio ambiente. E para a nossa vida e para o nosso planeta também. Então, eu imagino sim que a economia circular ela tem uma oportunidade maravilhosa nesse momento de como a gente vai repensar, onde a gente vai investir o nosso tempo, a nossa criatividade, os nossos recursos daqui por diante. Isso é uma escolha nossa, várias fragilidades foram expostas nessa pandemia. E também é muito claro, né, que essa pandemia ela é um sinal de que a gente avançando nesse ritmo de degradação do meio ambiente, o ser humano tem seus dias assim bem encurtados. Então, digamos que está sendo uma freada de rearrumação e que a gente tem a oportunidade de fazer uma escolha aqui. Eu posso, quando voltar, né? E a gente já está vendo alguns países voltando, o próprio Brasil já está voltando algumas coisas, eu posso continuar as coisas como eram antes, esse sistema de produção linear, que não é sustentável, né? E que tende só a aumentar a desigualdade social, o impacto negativo no meio ambiente, ou
eu tenho oportunidade de fazer uma transição. E a economia circular é uma ótima ferramenta para fazer essa transição, porque ela vai me gerar mais emprego, né? Porque vai consumir menos matéria-prima, então vai gerar economia, questão de mobilidade. Então tem um potencial muito grande para ela ajudar nesse pós-pandemia. Perfeito. Você fala, me vem até aquela imagem do mundo, né? Que não existe jogar lixo fora. Né? O planeta é um só, então a produção linear ela tende a uma hora entrar em colapso. Né? A economia circular talvez seja a única luz no final do túnel. Né? E a gente pode começar agora a responder as perguntas do público. Né? E quem quiser pode ir mandando pergunta mais aí. Eu vou começar aqui pela minha colega, Amanda Oliveira, que perguntou se a economia circular pode ser uma boa matéria para você começar uma startup. Ah, com certeza. Teve aquele... No ano passado, acho que é o Hackathon da Shell, algumas empresas que foram selecionadas ali, elas estavam exatamente nessa parte de economia circular. Sim, é interessante que a economia circular, ela exige que as empresas interajam, que elas estejam próximas. E essa é uma característica da startup. Principalmente quando você tem aqueles ecossistemas onde você reúne um monte de startups e quando elas conseguem fazer essa aproximação com empresas maiores, porque ali tem um monte de oportunidade, tem um monte de digamos assim, resíduo de uma que é matéria-prima de outra. Então, além, né, de pensar essa oferta de serviços, você ir desmanchando essa coisa da propriedade e ir ofertando serviços para a sociedade. Então, tem sim boas oportunidades para as startups ali. Certo. Tem outra pergunta aqui a gente só tem aqui o nick dele, FC Fernandes, está perguntando, ele queria que você comentasse um pouco o papel das equipes de design, né, junto com esse trabalho que vocês desenvolvem na equipe de materiais. É fundamental, por quê? Porque no momento que eles estão concebendo o produto, né, eles não fazem só a concepção da forma, né, da usabilidade. Eles fazem também uma concepção baseada em que material eu vou utilizar para fazer aquele produto. E é nesse momento que essa interação ela floresce. Por quê? Porque a gente tem como contribuir dizendo sobre a questão de sustentabilidade do material, limitações do material, quer dizer, requisitos que o material precisa ter para atender os requisitos daquele produto, a forma como ele vai ser reciclado, ou reaproveitado, ou remanufaturado. Essa interação ela é essencial e ela tem que ser desde o início. Ah, tá. Foi corrigindo o nome, foi a Fernanda que mandou. Né? Inclusive o Felipe Silva também fez uma pergunta semelhante, né? Sobre o trabalho junto com o design. E eu acho que não tem mais perguntas, né? Uma pergunta a mais? Não. Aqui eu tenho essas. Então, Márcia, eu acho que você já pode fazer suas considerações finais aí. Então, fica para dar o seu recado. Ah, tem mais uma. Espera aí. Por favor. Então, qual foi atualmente? Deixa eu chegar para só me reproduzirem ela aqui, que já passou correndo. É da Amanda, quem? Não, não voltou. E aqui passou correndo a pergunta. Ô, Justo, eu vi passar uma aqui que é interessante, que é se existe Não, incentivo então, fiscal para a economia circular. tá, você está conseguindo ler daí? No meu aqui, ela correu para cima. Na verdade, é necessário que haja, né? Tudo aquilo que é novo precisa de incentivo fiscal. Ainda não há. Já há iniciativas, aqui é interessante ressaltar, a CNI fez uma pesquisa com as empresas, onde perguntava se elas tinham alguma atividade dentro da economia circular. 70% das empresas disseram que não.
Aí, poxa, interessante isso. Como 70% diz que não, no mínimo eles estão reusando parte da sucata deles na produção. Como pode ser isso? Aí, na outra pergunta, falaram o que era a economia circular, né? Todas as atividades que a economia circular abrangia. E aí a resposta foi que 76% das empresas, né, entrevistadas já tinham atividades em economia circular. Quer dizer, atualmente, às vezes, as pessoas já estão fazendo alguma coisa e não percebem, é um conceito um pouco novo. Na verdade, se a gente parar e pensar, eu me lembro quando eu entrei no INT, lá em 2002, acho que 2003 ou 2004, assim, já tinha uma empresa do setor automotivo que veio fazer um projeto com a gente para reaproveitar a sucata da linha dele, das peças automotivas, retornando para a própria linha de produção dele. Então, quer dizer, isso é uma prática que não é nova, ela só está agrupada, organizada e, digamos assim, para ir adiante. É importante, sim, apoio do governo, é importante espaço para que as empresas interajam e percebam essa circularidade entre resíduo e matéria-prima. Eu quero fazer uma correção aqui, porque eu esqueci de mencionar uma ação que faz em termos de sustentabilidade, que é a rede Recicla Porto do Rio. Essa rede, ela reúne instituições ali da área do Porto do Rio de Janeiro. Ela é formada pelo Instituto Nacional de Tecnologia, pela Companhia Docas do Rio de Janeiro, pelo Hospital dos Servidores do Estado, pela Superintendência Estadual da FUNASA, pela Superintendência Federal de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro e também pelo Tribunal Regional Federal. Essas instituições, elas compartilham, né, as suas experiências, se apoiam para a implantação de projetos e ações ligados à sustentabilidade e à questão da responsabilidade socioambiental. Isso é uma iniciativa muito importante que vai um pouco de encontro ao que eu falei agora, que é exatamente você reunir as pessoas, fazer essa troca para que as pessoas percebam as oportunidades que tem aí. Márcia, agora a gente vai ter que correr um pouco, porque acabaram chegando várias perguntas, né? Não tinha nenhuma, agora chegaram várias. Então, para você comentar sobre a biodegradabilidade do material, ou seja, o tempo necessário para que ele se degrade. É a Fernanda, novamente, que está encaminhando. Olha, isso depende de qual material você está usando, né? Então, isso pode variar aí. A gente tem ensaios que levam em média 3 meses a 6 meses, quando a gente fala. A gente faz a estimativa dessa biodegradabilidade enterrando, né, pedaços do material num solo. Esse solo ele é preparado, né, especialmente para esse tipo de ensaio, né? O tempo de preparo desse solo é de aproximadamente 3 meses. Ali vão crescendo micro-organismos que fazem exatamente. O que eles fazem, né, em palavras fáceis? Comem o material, ou seja, aquele material serve de nutriente para ele. Então, em alguns casos, a gente já tem degradação completa com 3 meses, outros um pouquinho mais adiante. Quando a gente coloca fibras vegetais, também ajuda o processo de biodegradação. Tem também ensaios, né? Hoje é um problema que é muito, muito abordado, que é a questão dos plásticos nos oceanos, né? Que a gente também avalia a questão da biodegradação em ambiente marinho, isso é importante. E também é muito importante que a gente jogue, né? Que a gente faça o descarte adequado dos materiais, que a gente pare de pensar que é lixo e que coloque em todo e qualquer lugar. Certo. E a Cristina Zambilan está perguntando aqui quanto à redução drástica dos recursos de PDI, né, em que ela impacta na economia circular. Olha, tudo aquilo que está no seu início precisa de investimento, né? Precisa de investimento porque a gente precisa entender, né? E desenvolver materiais, entender como eles se degradam, quais os processos que a gente vai utilizar para a parte de reciclagem, de remanufatura, de recuperação dos produtos em si. E isso é pesquisa. E quem investe nisso, né, é o governo. No Brasil é assim.
Isso tem mudado um pouco, porque, como eu falei, né, a Embrap hoje é uma grande apoiadora de projetos. Só que são projetos de uma outra natureza, são projetos que já estão mais maduros, ou seja, já estão lá na ponta para ir para a empresa, né? É aquele vale da morte que a gente está apoiando onde os projetos morrem, você investe para que eles sobrevivam. E é um impacto muito grande, porque isso é desenvolvido nos nossos laboratórios, na maioria das vezes, por bolsistas. Bolsistas que são financiados pelo CNPq, então a importância dos programas de bolsa do CNPq, ou por alunos de iniciação científica também, cujas bolsas também são financiadas pelo CNPq, ou ainda, né, alunos coorientados por nós de mestrado e doutorado, ou seja, o investimento em P&D, seja em bolsas, seja na aquisição de equipamentos ou na manutenção desses equipamentos, que não basta ter os equipamentos precisam estar em funcionamento. Isso é muito importante. E afetam não só os projetos em economia circular, mas qualquer outro tipo de projeto que estejamos trabalhando. E agora, para encerrar, a pergunta da Simone Chiappetta, em relação a incentivos fiscais. Existem incentivos fiscais para a economia circular? Ainda não. Ainda não. Mas existe legislação, né? Existe legislação que compartilha a responsabilidade, né, sobre os resíduos. Né? Como eu falei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela compartilha essa responsabilidade entre o fabricante, o consumidor e o serviço público. Mas a gente precisa de mais incentivo fiscal para colocar a economia circular, torná-la uma realidade. Certo. E uma última aqui, agora tem que ser a última, porque está chegando o final da live, do Fabrício Dantas. Se o aproveitamento energético de resíduos ou o uso destes como carga cerâmica ou de asfalto são uma espécie de fim da linha. Se ele poderia ainda assim ser considerado como parte da economia circular. Pode ser considerado como parte da economia circular, porque eu estou transformando em energia. Né? Eu acho que quando a gente pensa num ciclo biológico, a gente consegue entender melhor. Né? Quando consome um nutriente, esse nutriente é para te gerar energia para que você possa fazer as atividades. Ou seja, o importante é fazer o material circular. Perfeito. Então, Márcia, agora podemos ir às suas palavras finais. Agradeço a todos que mandaram perguntas, foi bem interessante. Eu acho que a economia circular ela tem uma oportunidade de ouro agora, né? Nessa desaceleração econômica que a gente passou, é o momento que a gente pode rever determinadas práticas da nossa economia. Já existem empresas que estão nesse sistema. Eu posso citar exemplo, por exemplo, de uma empresa, Sebapac, que ela trabalha com itens de descartáveis, copo, bandeja, prato, à base de amido, ou seja, ela já está lá, já está dentro desse conceito de economia circular. Existem empresas que já estão ofertando serviço, como eu falei, destruindo um pouco essa ideia da propriedade, ou seja, é possível, dá para fazer. Eu acho que com o apoio nosso, né, dos cientistas e pesquisadores, a gente consegue colocar isso para frente. Eu acho que é muito importante, e esse momento tem deixado muito claro isso, que é importante a gente acreditar na ciência. E é importante que a ciência seja balizadora para a tomada de decisões, principalmente dos nossos governantes. Muito obrigada. Obrigado a você, Márcia. Em nome da Divisão de Comunicação, eu agradeço muito a sua participação e a participação de todos que estiveram aqui com a gente. E já anuncio a nossa próxima live. Na próxima terça-feira, 23 de junho, será sobre energias renováveis, com o Fábio Belotti, da Divisão de Catálise do INT. Então é isso, obrigado a todos.